Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar sobre Páprica, o filme dos sonhos dentro da realidade e da realidade dentro dos sonhos. And save humanity. She must stop the dream terrorists. Sim, eu estou de microfone, possivelmente eu vou dar umas porradas nele durante o vídeo, mas estamos aí. Possivelmente você já ouviu falar a respeito de Páprica, que é um filme de 2006 do Satoshi Kon. Esse filme aqui é um anime de ficção científica e que ele aparentemente serviu muito de inspiração para aquele filme Origem. Acredito que você conhece aquele filme lá que as pessoas entram em sonhos, dentro de sonho, dentro de sonho, dentro de várias camadas de sonho, sabe? Então, é esse filme aí. Então assim, se você gosta de review de filmes orientais, de filmes de animes, não se esquece de aproveitar este exato momento para se inscrever aqui no canal. E caso você já seja inscrito, deixa seu like aqui embaixo para ajudar a amiguinha. Agora vamos falar um pouco mais a respeito de Páprica. Esse filme aqui foi inspirado num livro de mesmo nome, que foi escrito pelo Yasutaka Tsutsui e foi lançado em 1993. Aqui em Páprica, a gente tem uns cientistas que criaram um dispositivo que permitia com que os psiquiatras entrassem nos sonhos dos seus pacientes para poder ajudar a diagnosticar alguma doença ou coisa do tipo. Acontece que alguma coisa desandou e os sonhos meio que foram transportados para a realidade e todos os sonhos de todos os pacientes se misturaram. É uma leve bagunça, vamos dizer assim. Esse filme aqui segue basicamente a Páprica e o detetive Konakawa. A Páprica, ela é meio que um produto dos sonhos. Isso eu não vou entrar muito em detalhe, porque caso você não tenha assistido ao filme ainda, pode ser que seja um spoiler o que eu fale por aqui. E qual é a relação da Páprica com o Konakawa? O que acontece? O Konakawa entrou em contato com um dos cientistas que criou o dispositivo e ele meio que teve acesso a isso aí, e a Páprica teve acesso ao Konakawa e eles tiveram uma conversa porque o Konakawa tá sendo atormentado por causa de um caso que ele não tá conseguindo solucionar, até porque ele é um detetive, ele é um policial, então ele, normalmente soluciona casos e tal. Então nessa situação aqui ele não tá conseguindo resolver o caso e através dessa conversa com a Páprica nos sonhos dele, ele tá tentando achar um jeito de resolver esse caso. E é aí que começam a aparecer as situações que se desenrolam ali no filme. Por quê? O primeiro a cair é um dos cientistas, que ele acabou tentando suicídio e tal, e ele meio que entra num coma. Aí eles descobrem que ele tá com todos os sonhos dele misturado e eles começam a tentar salvar ele. Só que ao tentar salvar ele, a galera começa a não se dar muito bem com aquilo ali também, sabe? Porque aí a gente tem o Tokita, que é a mente por trás desse dispositivo, pra ser bem sincera, o cara é tipo um gênio da parada. Ele tenta salvar esse cientista, só que ele acaba entrando num coma também, que tá agarrado ali nos sonhos. Então a gente tem uma sucessão de merda acontecendo, basicamente. Porque são sonhos misturados, que você tenta decifrar o que tá acontecendo no sonho pra poder saber como que vai resolver aquilo ali. Então é um sonho todo cheio de bonecas, de brinquedos, tudo meio bem relacionado a um parque de diversões, que faz todo sentido dentro da história. É mencionado ali o porquê do parque de diversões. Então assim, muitas vezes no filme você não sabe se o que você tá vendo ali é realidade ou é o sonho, sabe? Até porque eles visitam lugares que estão nos sonhos e isso se torna muito mais presente, muito mais visível quando a gente vai partindo pro final do filme, porque ali de fato mistura a realidade com os sonhos. Então, cara, você fica naquela, gente, o que tá acontecendo aqui? E eu acho que essa que é a magia de Páprica, que você não consegue muito bem distinguir o que tá rolando ali, sabe? Se você tá vendo o sonho, se você tá vendo a realidade, e é meio que isso aí serve de um exercício pra você também entrar na história e descobrir junto com os personagens o que tá acontecendo ali naquele ambiente, sabe? Porque
Porque a mesma dúvida que a gente tem assistindo, os personagens também estão tendo naquele momento. Nem eles, muitas vezes, sabem se eles estão vivendo na realidade ou no sonho. Agora, já que eu falei um pouco do filme, eu quero falar um pouco mais sobre outros aspectos em relação a ele, dos meus sentimentos em relação ao filme, do que eu acho dele visualmente, por aí vai, que é o que eu costumo fazer quando eu faço algum review aqui no canal. Não é a primeira vez que eu assisti Paprika, eu já assisti Paprika acho que umas 2 ou 3 vezes, além da que eu assisti pra gravar esse vídeo. Então sim, é um filme que eu particularmente gosto muito, por mais que tem coisas ainda que eu não tenha entendido no filme. Cada vez que eu assisto, eu consigo pegar algumas referências diferentes, sabe? A gente vê referências de outros contos da cultura pop, vamos dizer assim, dentro do próprio filme, sendo usados de alegorias dentro dos sonhos, sabe? Sendo usados como objetos de sonhos. E eu achei isso muito legal. Inclusive, eu tava percebendo isso agora que eu tava assistindo, sabe? Nessa última vez que eu assisti. Eu possivelmente não tinha reparado isso das outras vezes, pelo menos eu não lembro de ter reparado. Então, eu acho isso muito legal, quando a gente pega pra assistir mais de uma vez e a gente vai reparando em algumas outras coisas além do que a gente já tinha visto antes. Eu particularmente gosto muito da estética de Paprika, do estilo visual usado na animação. Esse anime aqui, ele foi feito pela Madhouse, possivelmente você já conhece, que ela também é responsável por outros filmes do Satoshi Kon, como Perfect Blue e Tokyo Godfathers, e também de Vampire Hunter D e outras obras aí que eu acredito que você já conhece. Madhouse é bem conhecida. Então a gente já tem a qualidade conhecida aqui nessa animação, e ela é de 2006. Então a gente já vê que desde aquela época a gente já tinha um estúdio com uma qualidade maravilhosa. Uma coisa interessante a respeito desse filme aqui é que esse foi o primeiro filme a usar na trilha sonora Vocaloid. Acredito que você conheça a Vocaloid principalmente por conta da Hatsune Miku, que ela é um fenômeno aí. A gente sabe que no Japão a gente tem até o show da Hatsune Miku em forma de holograma. Então acredito que muita gente conheça a Vocaloid por conta dela, não apenas por conta dela, mas em sua maioria por conta dela. Então nesse filme, Paprika, a gente tem na trilha sonora sendo usado Vocaloid. Então nessa parte dos termos estéticos e da parte mais fora da história, a gente é impactado por muitas cores, uma animação muito colorida. Ela se passa também com tons um pouco mais quentes, vamos dizer assim. A gente vê muito... É porque quando a gente tá na parte dos sonhos, né? Quando os sonhos estão sendo representados na animação, a gente tem muita cor explodindo na tela, sabe? É tudo muito lúdico, tudo muito colorido. E isso acaba trazendo pra gente, talvez, a sensação de que os sonhos são sempre legais. Só que no meio desse legal tem uma ameaça, sabe? Porque aqui a gente tem aquela mistura de coisas legais, e mistura de boneca, de bichos de pelúcia, de brinquedos. E aí no meio tem eletrodoméstico, mas é tudo meio que numa avalanche que vem pra cima de você, que vai se modificando ao longo do tempo. Então, assim, os sonhos acabam sendo mostrados ali como uma coisa muito legal, muito divertida, muito bonita, mas que ao mesmo tempo eles trazem alguma mensagem pra você. Às vezes pode ser de algum alerta ou pra fazer você relembrar alguma coisa. Então eu sinto muito disso em relação a essa parte dos sonhos, da representação dos sonhos dentro desse anime, sabe? Aqui a gente tem certas explicações científicas a respeito do funcionamento desse aparelho que é usado pelos psiquiatras, né? Porque na verdade ele tá sendo desenvolvido, ele não tá 100% pronto. Então até por isso que teve uma treta que eles já estão querendo cortar por conta do primeiro incidente que aconteceu. Então acaba que tem muita explicação científica. Eu não tenho como falar a respeito dessas explicações, se elas são verídicas ou não, porque eu não tenho conhecimento a respeito desse tipo de coisa, sabe? Talvez uma galera da área de psiquiatria que tenha assistido e que possa falar a respeito disso, venha falar se aquilo ali é verídico ou não, porque tem muita coisa que fala a respeito das ondas cerebrais e tudo mais. Tem muita coisa ali que é explicada, que eu particularmente acho que é uma explicação válida pro filme, mas eu, na minha ignorância de leiga,
no máximo designer que mexe com o computador, eu entendo, entendeu? Então é uma coisa que pra gente que é leigo, às vezes a gente vai ficar boiando em certas conversas ali, em certas explicações, porque, pra ser bem sincera, eles estão conversando entre cientistas. Não necessariamente eles são cientistas explicando coisas para pessoas que sejam normais, não normais. Normal é todo mundo normal. Ou todo mundo é muito esquisito. Mas pessoas que não são cientistas, sabe? Pro público geral, vamos dizer assim. Então, eu não sei até que ponto eu consegui entender certas explicações que tinham ali. Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito de Páprica. É o que eu falei, eu gosto dessa forma lúdica que traz. E a gente tem muitas camadas. E não digo camadas de sonhos, mas eu digo camadas de história. Porque a gente acaba vendo ali diversas coisas sendo exploradas e que não necessariamente elas sejam mastigadas pra você, mas que elas estão ali e você vai ver elas, você vai entender sem precisar ser tacado na sua cara, sabe? Então eu gosto bastante disso em relação ao filme. Eu falei lá no início que Páprica provavelmente serviu como uma grande inspiração pro filme A Origem, do Nolan. Acredito que você já tenha visto esse filme. Se você assistiu A Origem, arrisca assistir Páprica. Só que eu tenho que falar aqui uma diferença substancial em relação aos dois. Em Páprica, a gente não tem o porquê daqueles sonhos, sabe? A gente não tem uma explicação para os sonhos. Já em A Origem, o Nolan quer dar uma explicação para os sonhos. Outra coisa é que no filme do Nolan, a gente tem a galera entrando nas camadas dos sonhos, sabe? Tanto que uma coisa que é bem falada em Páprica, que é sobre o REM, que é o estado mais profundo do sono, que é aquela coisa, aquela parte que o sono tá mais no profundo ali. E ali a gente tem meio que uma paralisação dos sonhos. E aí talvez seria, tipo assim, a última camada, vamos dizer assim. E aí em A Origem, parece que eles estão sempre entrando nas camadas de sonho e parece que eles querem chegar no ponto que a pessoa entra no REM, sabe? Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que no Origem tem alguma coisa relacionada aos estágios de sono também, por causa justamente desse lance do sonho em relação aos estágios de sono, porque no REM, aparentemente, a gente tem uma parada, assim, em relação aos sonhos. Eu não sei muito bem como que isso funciona, mas ainda assim a gente tem isso daí. Uma outra coisa que faz os filmes serem muito parecidos, faz A Origem ser muito parecido com Páprica, são alguns enquadramentos. A gente sabe que os filmes de Satoshi Kon são muito inspiradores para certos diretores. Um caso, claro, que é super conhecido, é o de caso de Perfect Blue com o Cisne Negro, tanto que o diretor de Cisne Negro comprou os direitos de uma determinada cena de Perfect Blue para colocá-la no filme. Se você achar interessante, eu posso trazer mais algumas coisas a respeito disso aqui pro canal. Eu pretendo trazer a review também de Perfect Blue pra cá, porque é um outro filme do Satoshi que eu gosto bastante. Talvez eu faça, tipo assim, a review dos 4 filmes do Satoshi aqui pro canal, sabe? Tem Tokyo Godfathers, que eu não vi. Tem também o Millennium Actress, que eu posso trazer. Esse Millennium Actress eu não conheço nada a respeito dele, então vai ser uma coisa totalmente nova pra mim quando eu trouxer pra cá. Então, assim, caso você se interesse, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer aqui pro canal e falo sobre essas coisinhas em relação às inspirações dos filmes ocidentais em cima desses filmes aqui orientais, beleza? Então, assim, seguindo e falando a respeito disso, a gente tem muitas coisas parecidas em relação a enquadramento, tanto que tem uma cena que se repete até em Páprica, que é a cena justamente do detetive que tá perseguindo um cara, que ele tá num corredor. E essa cena é muito parecida com a cena do corredor que a gente tem em A Origem. Então a gente vê aí uma inspiração clara em Páprica, sabe? Então, assim, não necessariamente os dois filmes têm o mesmo enredo, mas tem muitas coisas que são parecidas e isso é inegável. Então, quem gostou de A Origem possivelmente vai gostar de Páprica, só que Páprica é um pouquinho mais viajado, vamos dizer assim. Bom, então é isso que eu tenho pra falar a respeito de Páprica. Se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando a respeito dele. E se você tem alguma indicação de um filme
oriental de um filme de anime pra mim, deixa aqui nos comentários também, que eu vou colocar na minha lista, que eu pretendo trazer alguns reviews de uns filmes de anime um pouco mais antigos, mesclados com os que vão lançando aí pra frente. Eu tô caçando alguns que eu não consigo achar de jeito nenhum, não chega no ocidente e eu tô meio desesperada. Enquanto eu espero os atuais chegarem no ocidente, ou a gente pelo menos tem um acesso a um linkzinho pra gente assistir, eu vou trazendo esses um pouco mais antigos, mas que tem histórias incríveis aqui pro canal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!